Você com certeza já escutou falar da grande crise de 1929. E a explicação tradicional para a ocorrência dessa crise muitas vezes fala que um mercado livre e desimpedido teria gerado uma série de erros na análise de viabilidades de negócios e que empresários americanos, em busca de grandes lucros, acabaram produzindo grandes estoques de produtos que nunca seriam vendidos, investindo mais do que deveriam, o que fez com que ocorresse uma série de demissões, desvalorização de produtos, bens, serviços e também de ações. E isso fez, então, de acordo com essa explicação, com que o país todo fosse à ruína junto com eles. Essa explicação é muito incompleta e errônea. E apesar de ser ensinada nos colégios e universidades, ela não engloba muitas coisas que deveriam ser ensinadas, sobre as quais nós deveríamos analisar. Vamos entender nesse vídeo o que gerou de fato a crise de 1929. Oi, tudo bem? Se você é novo por aqui, eu sou Gabriel Conversani, assessor de investimentos credenciado pela Ancord e tenho especialização em investimentos Ambima. É muito extenso o tema sobre a crise de 1929, é claro. Por isso, não vamos falar sobre tudo em apenas um vídeo. Vamos separar em dois, para que o vídeo em questão não fique muito pesado. Então, vamos ter um vídeo hoje e um outro vídeo daqui a alguns dias. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre as causas, o que antecipou, na verdade, a crise de 29, o que a causou e tudo que foi realizado pelo governo antes da crise e também um pouco durante a crise. Bom, vocês não vão me ver, não vão ver tanto a minha cara nesse vídeo, porque a gente vai trabalhar principalmente com slides para que dê para visualizar de forma gráfica tudo o que ocorreu, todas as causas, para que não fique algo muito complicado. Então, vamos começar vendo aqui alguns pontos. Primeiro, crescimento da oferta monetária. De 1921 até 1929, ou seja, durante a década de 1920, nós tivemos uma forte expansão monetária de dinheiro, basicamente de crédito em circulação. Esse gráfico, que foi retirado do livro A Grande Depressão Americana, que eu vou daqui a pouco mostrar para vocês o livro aqui que eu tenho em minhas mãos, esse gráfico ele mostra a ascensão dos diferentes créditos em circulação na sociedade. Então, moeda fora dos bancos, depósitos à vista, a prazo, poupança, até aqui reservas em apólices de seguro de vida, que é uma maneira de expansão também. Mas o que nós temos que ter mais atenção é nessa coluna aqui, depósitos a prazo. Nós tivemos um crescimento muito forte dos depósitos a prazo durante toda a década de 1920, o que explica também a grande expansão monetária e a grande expansão das reservas bancárias e, por consequência, dos empréstimos bancários concedidos durante a década, o que antecipou a grande crise. Mas por que a gente teve essa expansão nos depósitos a prazo? Antes da causa, vamos só ver aqui mais uma vez. O crescimento dos depósitos à vista e a prazo. Os depósitos à vista durante a década cresceram, só que os depósitos a prazo quase que dobraram, então cresceram muito mais. E por categoria, então, a gente vê caixas econômicas, bancos comerciais, tivemos crescimento até aqui, bancos municipais, centrais do Fed, 450%. Então, realmente cresceu muito durante todo esse período os depósitos a prazo, que é basicamente aquilo que você não deposita em conta corrente, né? Então, por exemplo, CDBs ou outras formas de depósito remunerado. Mas será que foi uma coincidência todo esse crescimento dos depósitos a prazo que permitiu com que os bancos conseguissem mais recursos? Não foi uma coincidência.
A gente precisa entender aqui algumas alterações na legislação. Por quê? Porque antes, então, no início da década de 1920, a legislação ela dizia duas coisas, basicamente. A reserva mínima para depósitos à vista e a prazo, então aquela quantidade mínima de dinheiro imposto dos bancos em relação a todo o crédito por eles concedido, era de pelo menos 10% para os depósitos à vista e os depósitos a prazo, sendo que os bancos nacionais dos Estados Unidos, então os principais bancos, as maiores instituições, elas não podiam pagar juros para as pessoas por receber depósitos a prazo. Então as pessoas elas não tinham nenhuma vantagem em colocar dinheiro em depósitos a prazo, colocavam lá em seus depósitos à vista. Mas aí depois disso, durante a década de 20, a gente teve o Federal Reserve Act. Isso instituiu algumas mudanças. Primeiramente, a reserva mínima de depósitos a prazo agora seria de só 3%. Então, o que isso significa? Em relação a tudo que eles emprestavam, relacionados a depósitos a prazo, eles precisavam ter apenas 3% como margem, como uma reserva mínima. E nos depósitos à vista, eles precisavam ter 10%, precisavam ter muito mais. Então, para os bancos, era muito mais negócio ter o dinheiro em fazer a captação via depósitos a prazo e não depósitos à vista. Ok, mas agora precisava convencer as pessoas, né, a depositarem a prazo nos bancos. E a legislação da época cuidou disso também, porque agora os bancos nacionais podiam pagar juros por esses depósitos a prazo. Então uma pessoa, ela podia pensar, poxa, vou depositar à vista ou a prazo? Agora, no prazo, ela recebia o dinheiro pelo período em que ela mantinha seus recursos no banco. Então, já se tinha um benefício para a pessoa. Qual foi a consequência disso, basicamente? A consequência disso foi que agora as pessoas colocavam dinheiro em depósitos a prazo, então muito mais dinheiro entrava via depósitos a prazo. E o que os bancos faziam com esse dinheiro? Eles emprestavam mais do que o dobro do que podiam emprestar antes, quase o triplo, né? Então os bancos agora podem emprestar muito mais dinheiro e conseguem essa captação de recursos. Como? Porque agora podem pagar por essa captação de recursos. Bom, vamos avançar ainda mais, né? Outras mudanças causadas pelo governo. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Um aumento de depósitos à vista e de depósitos a prazo. E, assim, o que isso muda na prática? O fato de o governo ele poder emprestar mais dinheiro, na verdade, o fato de os bancos poderem emprestar mais dinheiro, faz com que as empresas tenham mais facilidade em captar empréstimos, porque com mais crédito disponível, o custo desse crédito, ou seja, os juros, acaba ficando menor. Com um juros menor, fica mais viável para a empresa estarem pegando dinheiro emprestado. Então, o dinheiro fica mais fácil, é aquele dinheiro fácil. Então, as empresas têm mais facilidade de estar investindo. Negócios surgem com mais facilidade, sejam negócios realmente viáveis economicamente ou negócios inviáveis que estão fadados ao fracasso. E a gente vai ver que esse foi um grande problema da época. Mas não foi só pelos depósitos a prazo que os bancos começaram a emprestar tanto dinheiro assim, que as empresas começaram a pegar tanto dinheiro emprestado. Não. Outros pontos também foram importantes. Quais foram esses pontos, então? Então, reservas mínimas, a gente teve as reservas mínimas decrescentes. Então, a legislação da época, ordens governamentais fizeram com que bancos pudessem emprestar mais dinheiro tendo menos reservas mínimas. Apesar de que tivesse sim o padrão ouro à época, e sim, ele vai ser importante daqui a pouco para a gente. Então, os bancos agora eles precisavam manter um mínimo menor de reservas, né, emprestar mais dinheiro. Taxa de redesconto estava menor. O que é a taxa de redesconto? É a taxa cobrada pelo governo para emprestar dinheiro aos bancos. E essa taxa estava menor. Então os bancos podiam
pegar dinheiro emprestado com o governo a uma taxa menor, o que lhes dava a oportunidade de pegar dinheiro emprestado com outros bancos a uma taxa menor também. O banco em si tinha mais acesso a dinheiro barato do que antes. Taxa de juros da época, taxa básica de juros, até por essa facilidade maior ao crédito. O dinheiro em si ficou mais barato ainda, né? Então os juros acabaram caindo, ficou muito mais fácil para empresas estarem captando empréstimos. Emissão de notas do governo, emissão de títulos do governo ficou maior ainda, facilitando essa expansão monetária do governo e esse endividamento também muito forte por parte do Banco Central, do Fed. Uma inflação monetária muito motivada também por outros países, principalmente da Inglaterra, e a gente vai ver daqui a pouquinho como a Inglaterra influenciou na política monetária dos Estados Unidos, mas basicamente uma inflação muito forte, uma emissão de dinheiro, uma emissão de títulos e basicamente uma expansão de crédito e compras no mercado aberto. Essas compras no mercado aberto, qual é a consequência delas? No que elas consistem? Basicamente, quando o Banco Central, quando o Fed americano, ele compra no mercado aberto, ele está comprando títulos públicos federais de bancos. Com isso, ele está pegando para ele títulos públicos, injetando dinheiro, mais dinheiro nos bancos. Então, além de emprestar dinheiro para os bancos a uma taxa baixa, o que ele fazia além disso? Ele injetava muito mais dinheiro nos bancos. Com isso, tinha mais recursos ainda nos bancos. Então, vamos lá. Os bancos, eles agora podiam emprestar mais dinheiro porque as reservas estavam mais baixas e porque a legislação agora permitia que depósitos a prazo tivessem uma reserva mínima menor, só de 3%. Os bancos conseguiam captar mais via depósito a prazo, porque agora podia ser remunerado o depósito a prazo. O governo ele emprestava mais dinheiro para os bancos a uma taxa menor, dando mais dinheiro para os bancos. O governo também ele comprava muito título público, então injetava muito mais dinheiro nos bancos. O crédito que entrou nos bancos, as reservas bancárias, elas cresceram bastante. O dinheiro dos bancos para empréstimos, claro, com uma taxa menor, os empréstimos então cresciam muito. Empresas então pegavam muito dinheiro emprestado. Quais são as consequências disso? Vamos ver aqui esse esquema. Então, governo, por exemplo, tem governo e junto com o governo tem outras questões, né? Tem a legislação da época, tem decisões judiciais também, decisões do próprio governo, decretos governamentais, decisões do Congresso. O que tudo isso em conjunto fez? Basicamente expandiu o crédito bancário, expandiu as reservas bancárias. Então tem aqui essas T-setinhas aqui das instâncias governamentais, como se fosse entregando dinheiro ao banco. O banco, nós sabemos, ele empresta muito mais dinheiro do que ele possui. Então aqui entra dinheiro no banco e a legislação da época permitia que ele agora emprestasse ainda mais. Ele ia fazer o quê? Ele não deixava parado. E com juros tão baixos, ele não ia deixar também aplicado em títulos públicos que estavam remunerando pouco. Ele ia emprestar dinheiro. E então ele emprestava para quem? Para as empresas. Porque as empresas, como se tinha um cenário otimista em relação aos Estados Unidos, muita empresa queria expandir seus negócios ou até iniciar negócios. Empresas então pegavam dinheiro emprestado, ok? Então está aqui banco emprestando para essa empresa, essa empresa, essa empresa. A empresa, o que ela faz com esse dinheiro? Ela vai investir, no caso se ela for produzir alguma coisa, tem que investir em bem de capital, em maquinário, por exemplo. É por isso que a gente teve uma expansão, uma inflação de preços tão forte no caso de bens de capital na época, no caso de maquinários, por exemplo. Bens de capital ficaram mais caros, bens de consumo não. A gente não teve um aumento do nível dos preços de bens de consumo, mas sim de bens de capital. Por quê? Porque as empresas estavam podendo investir ainda mais. Mas vamos lembrar de um ponto também. Uma empresa, para ela expandir seus negócios, ela precisa de mais mão de obra. Então, a empresa ela começou a contratar mais também. Esse crédito muito barato fazia com que tivesse mais emprego sendo gerado no curto prazo. Então, mais compra de bem de consumo, de bem de capital, mais negócios sendo gerados. Mas um ponto importante, quem garante que esses negócios eram viáveis? Quem garante que as empresas eram sustentáveis financeiramente?
Quem pode dizer que as empresas só não conseguiram expandir seus negócios no curto prazo porque o crédito estava tão barato? E quem garante que quando o crédito parasse de entrar na empresa, a empresa não iria quebrar e todo o emprego gerado se converteria em desemprego e todo o consumo gerado se converteria em estoques nunca vendidos? Então, pessoal, esse foi um dos problemas. Antes de adentrar neles, vamos ver alguns outros importantes pontos da época. Outras mudanças causadas pelo governo, por práticas governamentais também. Taxas de títulos públicos, então, caíram muito. E aí a gente vai começar a ver o empréstimo dos bancos americanos para países lá de fora. Por quê? E de pessoas também. Porque como as taxas de títulos públicos estavam tão baixas, não valia a pena você deixar o dinheiro nos Estados Unidos aplicado no país em questão, títulos do país. Uma solução era mandar dinheiro lá para fora, e a legislação dos Estados Unidos cuidou disso também para garantir que as taxas pagas para empréstimos ao exterior, então títulos, até aceitações para empréstimos no exterior, pagassem mais do que para deixar o dinheiro aplicado no governo dos Estados Unidos. Então foi um incentivo a mais para que bancos emprestassem lá para fora. Então, empréstimos ao estrangeiro subiram muito, taxas de aceitações, elas acabaram caindo. Aceitações, basicamente, uma forma do governo estar emprestando dinheiro em troca de uma aceitação. E essa aceitação, ela deveria ser paga também ao governo americano, porque tinham juros. Só que como o governo ele foi reduzindo essas taxas, países que pegassem dinheiro em troca dessas aceitações tinham que pagar muito pouco, era um dinheiro muito barato. E muitas vezes bancos emprestavam lá para países no exterior, e para financiar esse crédito concedido, faziam o que? Davam em troca aceitações para o governo americano, que cobrava uma taxa muito pequena. Então, basicamente, era o governo que financiava todo esse empréstimo bancário ao exterior. Somado a isso, a gente teve mais inflação monetária e também tarifas protecionistas. As tarifas protecionistas, para quê? Qual que seria o intuito delas? Seria favorecer a indústria americana. Só que não foi isso que aconteceu. No caso, por quê? Porque vamos pensar assim, a indústria americana, para ser beneficiada com tarifas para importações, qual que é o racional? É as pessoas não comprarem lá de fora, mas comprarem dos Estados Unidos. Só que, se agora tem muita tarifa, significa que não está importando muito. Mas se tem país lá de fora que depende de exportação para os Estados Unidos, e não está conseguindo exportar, não está conseguindo ter muita receita. E esses países que antes podiam estar comprando mais do governo, do país, né, das indústrias americanas, agora não tinham receitas suficientes. Essas tarifas acabaram mais prejudicando as indústrias americanas do que contribuindo. E acabaram prejudicando muito os países lá estrangeiros, que precisavam de empréstimos e inflacionavam lá as suas moedas. Qual foi a consequência disso? Foi uma necessidade do governo americano estar emprestando para os governos estrangeiros. E sim, você deve estar imaginando, e é verdade, como é que seria pago? Não faz muito sentido um país que não tem como estar comprando produtos americanos ter muita condição de pagar posteriormente sem inflacionar muito a moeda. E isso trouxe também sérias consequências. Bom, continuemos aqui agora no esquema de tudo isso. Todo esse esquema de empréstimos americanos a governos estrangeiros. Primeiro aqui, mais uma vez, esse esquema do governo, legislação, decisões governamentais e judiciais. Mandavam dinheiro para o banco. Os bancos, o que os bancos eles faziam? Mandavam lá dinheiro para o exterior. Parte do dinheiro emprestavam para o exterior. Então, por exemplo, a Alemanha, França, Áustria, esses países, eles não deixavam seu dinheiro parado, né? Não deixavam o seu dinheiro parado nos bancos, parado em seu caixa, né? Eles também mandavam dinheiro para os seus bancos. E isso fazia com que tivesse uma inflação de crédito
maior também nos países estrangeiros. Então, o governo americano não só financiou a sua própria inflação monetária, mas também inflação monetária em outros países. Então, começaram a emprestar muito dinheiro lá para os outros países, indiretamente para bancos estrangeiros. Depois a gente vai ver, talvez no próximo vídeo, que um dos principais fatores causais da crise, na verdade um dos principais estopins, foi justamente a quase falência de um banco austríaco, que revelou uma grande bolha, né, de crédito bancário. Bom, então, e o que a gente pode ver aqui dessa setinha também? Tarifas protecionistas, o que eu falei. Países começaram a exportar menos para os Estados Unidos, tendo suas receitas reduzidas. Não conseguem comprar produtos dos Estados Unidos, que também tem indústrias prejudicadas, então prejudicou a maior parte do mundo, basicamente. E além de tudo, os países sem conseguir vender para os Estados Unidos precisavam de mais empréstimos, e os Estados Unidos atendiam isso. E conforme os Estados Unidos ia enviando mais dinheiro lá para os outros países e com isso para os bancos dos outros países, ia financiando também a inflação monetária, a inflação de crédito dos outros países, que com menos receitas iam inflacionando ainda mais a sua moeda. Mas o que é um ponto muito importante? Naquela época, a gente ainda estava sobre um padrão ouro, bem cambaleante, mas ainda estávamos. Então, para um país inflacionar muito a sua moeda, ele precisava também ter um aumento de estoque de ouro. Se isso não ocorresse, então começava a ocorrer um influxo de ouro, ou seja, ouro começava a sair do país, que é o que começou a acontecer. Os países inflacionavam muito a sua moeda e dinheiro começava a sair do país e migrar para lugares, ouro começava a sair do país, porque as pessoas resgatavam ouro no país com medo de falências bancárias e migravam ouro para lugares mais seguros. Qual lugar? Os Estados Unidos, mais seguro do que outros países. Só que os países europeus começaram a ficar incomodados com essa situação. Como assim? O ouro saindo daqui, indo para os Estados Unidos? E ao invés de eles avaliarem que eles estavam fraudando seu próprio padrão ouro, emitindo mais moeda do que o seu estoque de ouro lhes permitiria, de acordo com as próprias diretrizes do padrão ouro, eles viram os Estados Unidos como uma nação que estava saindo de alguma espécie de acordo financeiro mundial de inflação. Com isso, nós tivemos um importante fator que fez com que a inflação monetária ficasse ainda maior. Qual foi esse fator? Foi a pressão da Inglaterra por inflação. A Inglaterra, ela sempre exerceu uma influência muito forte sobre todo mundo, basicamente. Naquela época não foi diferente. E políticos de alto escalão da Inglaterra tinham uma influência bem forte sobre políticos americanos, por exemplo, sobre o secretário Strong, sobre o que seria futuramente presidente, o Herbert Hoover. Então tinham influências muito fortes e tinham uma relação de proximidade a ponto de estarem fazendo uma pressão por inflação. Como é que foi essa pressão? Basicamente, a Inglaterra ela não estava satisfeita com os Estados Unidos, porque a Inglaterra ela inflacionava muito a sua moeda e saía ouro da Inglaterra, ao passo que os Estados Unidos não inflacionava à medida em que a Inglaterra inflacionava. E ao invés de sair ouro dos Estados Unidos, entrava ouro de todo mundo nos Estados Unidos, de pessoas buscando mais segurança. Inglaterra pressionou os Estados Unidos para inflacionar mais a moeda. Os políticos americanos que controlavam o Fed, o governo federal, eles como se fosse que obedeceram à Inglaterra, respeitaram a vontade como se fosse algo bom para todo mundo. Os Estados Unidos começaram a inflacionar ainda mais a sua moeda. E como toda inflação acaba voltando de alguma maneira para os bancos, salvo algumas raríssimas exceções, os bancos tinham ainda mais reservas para ir emprestando dinheiro. E lembram daquela questão que muitas empresas que estavam pegando dinheiro emprestado não necessariamente eram sustentáveis economicamente e podiam ser negócios ruins?
Mas então, se os bancos estavam sempre conseguindo ter crédito para emprestar para essas empresas comprarem bens de capital, então esses mal investimentos, essas empresas insustentáveis, não estavam aparecendo. Porque pareciam que as empresas estavam em crescimento, porque tinha sempre dinheiro de terceiros, ou seja, dos bancos, para ir expandindo as atividades, a compra de bens de capital, os aumentos nos investimentos não paravam. E um ponto importante, pessoal, é que as ações, elas são partes de empresas. E o que entra no balanço patrimonial, o que entra no valor das empresas? Também o seu maquinário, também o seu estoque, também aquilo também o seu potencial, sua capacidade produtiva. Se as empresas expandiam sua capacidade produtiva, então o seu valor também podia crescer. E isso se refletiu em uma grande alta do mercado acionário dos Estados Unidos durante a década de 1920. As ações começaram a subir consideravelmente, chegando a valores muito altos. E as pessoas, evidentemente, sentiam-se muito confiantes, né? Porque a bolsa começava a subir muito. Quase ninguém suspeitava que se tratava de uma bolha, quase ninguém suspeitava que as empresas que não paravam de investir não iam conseguir, basicamente, ter lucros posteriores, iriam quebrar, iria ocasionar em desemprego. Quase ninguém suspeitava disso. Os que suspeitavam eram considerados traidores da pátria, aqueles que vão contra os Estados Unidos e que não confiam no empresariado americano. Não se tinha, ninguém basicamente tentava desafiar, tentava negar que os Estados Unidos estava bem. E isso fez com que muita gente embarcasse com muita confiança nessa expansão da indústria americana. Depois a gente vai ver que muita gente perdeu tudo ou grande parte do seu capital na bolsa de valores. Bom, vamos ver mais alguns pontos aqui. Consequências disso que a gente viu. Maus investimentos gerados por dinheiro fácil. Então, muitas empresas estão se aproveitando de taxas muito baixas de juros. Investiam sem ter necessariamente uma viabilidade de qualidade no negócio. Empregos gerados por esses maus investimentos que, quando viessem à tona, iriam gerar desemprego. Preços das ações artificialmente altos, porque muito estoque, muito bem de capital era comprado com dinheiro alheio que provavelmente não seria pago. Empréstimos muito arriscados a juros baixíssimos para estrangeiros e empresas nacionais, porque bancos financiados pelo governo americano emprestavam muito dinheiro lá, indiretamente para bancos estrangeiros. E por conta disso, ocorreu que tinha bancos americanos com crédito a receber, tanto de empresas quanto de países, e que provavelmente nunca receberiam. E o enfraquecimento do padrão ouro, por quê? Porque é como se o certo agora fosse não respeitar completamente o padrão ouro, mas inflacionar a moeda a ponto de o ouro não representar quase nada daquilo que os países tinham em circulação. É irônico pensar que antes o padrão ouro significava que o dinheiro simplesmente era um recibo do ouro depositado. Agora o ouro quase não significava nada, né? Por quê? Porque países estavam emitindo, e graças ao efeito multiplicador de crédito e a legislação que garantia isso, faziam com que tivesse muito mais dinheiro do que o ouro podia servir como lastro. Bom, e outro ponto que a gente tem que entender é o plano de estabilização. Nós temos um vídeo sobre a inflação dessa época sem aumento de preços. Por quê? Porque a gente não teve um aumento de preços, não teve uma inflação de preços na época. Os preços não estavam mais caros, eles ficaram estáveis. Os preços de bens de consumo, né, ficaram estáveis durante toda a década de 1920 praticamente. E o governo americano ele ficou feliz com isso. Mas não deveria. Por quê? Porque com o avanço da indústria, com o avanço tecnológico, com a maior produção de bens,
O que aconteceria seria que preços com uma oferta maior de bens e produtos ficariam mais baratos. O povo americano poderia pagar mais barato por esses bens, porque a deflação, que é essa redução de preços, é algo natural. Mas essa deflação, que seria natural, foi contrabalanceada pela altíssima inflação monetária da época. De um lado veio a inflação monetária, que desvalorizava o dinheiro, fazia com que preços ficassem mais caros. De outro lado, uma tendência humana natural de que os preços ficassem mais baixos. Consequência, estabilização. Isso gerou olhares muito agradáveis por parte de governos americanos, de autoridades monetárias da época, que viam e falavam: olha só, nós estamos desenvolvendo o país, a indústria está crescendo, o desemprego está caindo e os preços não estão aumentando, não estão caindo. Então, é a estabilidade de preços que mantém essa grande evolução no nosso país. Era isso que eles pensavam. Além de que pensavam que salários altos, mantidos altos, ou seja, estáveis, também garantia tudo isso. Inclusive, o Henry Ford foi um dos responsáveis, um dos proeminentes desse pensamento de que salários altos eram responsáveis pelo avanço do país, e não o contrário, né? Que os salários altos só são possíveis com o avanço de formas produtivas, o avanço da indústria. Bom, sobre esse plano de estabilização, tivemos consequências dele. Primeiro aqui, porque o plano de estabilização, ele veio à mente das autoridades porque eles gostaram muito de que os preços dos bens de consumo ficaram estáveis e queriam trazer isso para outros bens, como commodities também. E a gente sabe, commodities, elas são muito cíclicas. Então, vão ter períodos em que elas vão estar mais valorizadas e outros que elas vão estar mais desvalorizadas. É plenamente normal, é saudável, faz parte do fluxo mercadológico. Mas organizações, o governo americano, visando a estabilização, ele começou a querer impedir toda a desvalorização de commodities para que empresas americanas não tivessem, assim, uma queda nas suas receitas. Com isso, começou-se a formar uma série de cartéis, basicamente, para estabilizar o preço de commodities. Então, o governo começou a criar várias agências estatais para conseguir, basicamente, conversar com as indústrias, formar parcerias entre as indústrias para manter preços, basicamente. Então, para controlar a produção, para tentar manipular a produção e, com isso, também a demanda de bens e conseguir se estabilizar os preços. Isso não deu certo, porque não é possível ficar brincando com a oferta e demanda mercadológica, não é possível estar manipulando isso com ativos, com commodities, né, que tem tanta demanda global. Então, toda tentativa de você estar impedindo a queda de uma commodity, primeiro que gerava muitos custos. Por quê? Porque essas agências estatais pegavam um dinheiro muito grande e começavam a comprar o estoque de commodities e a armazenar consigo. E isso gerou várias perdas, inclusive, mas começou a armazenar consigo para tentar enxugar a oferta de commodities no mercado e aumentar o seu preço. Mas o ponto é que as pessoas compravam de outros lugares, mesmo com tarifas, muitas vezes era mais barato. Então, acabavam não comprando esse estoque, que acabava sendo perdido, o que reduzia ainda mais o preço, né? Reduzia ainda mais o estoque, a oferta monetária de commodities e reduzia ainda mais o preço. Várias ações do tipo em diferentes commodities, como soja, algodão, arroz, tudo isso, todas essas ações começaram a ser repetidas. O governo americano perdeu milhões e milhões de dólares com isso. E foi ocorrendo uma desconfiança do público a respeito do que de fato estava acontecendo, né? Por que esse objetivo tão grande está estabilizando os preços, mas para o governo americano parecia ser algo correto? E o fato de ter dado terrivelmente errado com as commodities não mudou errado, não mudou a ideia de proeminentes personagens da época, como Hoover,
de que a estabilização era o caminho da vitória. Na verdade, todo esse conjunto de ações gerou um precedente muito perigoso. Por quê? Porque quando chegou a crise, de fato, quando teve a quebra da bolsa em 1929, o presidente Hoover ele já estava pronto para agir. E então a gente vê aqui o crash da bolsa em 1929. Quando teve isso, o Hoover, ele que foi o presidente, era o líder dos Estados Unidos, né, o líder do governo durante 4 anos da crise. Quando teve isso, ele já tinha instaurado vários planos e colocado na cabeça de muitas pessoas, inclusive grandes empresários, ideias intervencionistas na economia do governo. Essa questão da necessidade da estabilização de preços, da formação compulsória de cartéis entre empresas, de tarifas, de uma inflação monetária muito, muito grande, da manutenção de salários lá no alto, ele já começou a colocar tudo isso na cabeça dos americanos e também da mídia. Por quê? Porque antes, nas outras crises americanas, não se tinha esse costume, se tinha uma aversão, basicamente, ao governo estar intervindo. Se tinha uma expectativa de que o governo simplesmente deixasse o fluxo natural, deixasse ocorrerem liquidações, falências, para que o mercado se autorregulasse e voltasse a funcionar normalmente. Para o Hoover e para outras autoridades monetárias da época isso era desumano. Para eles, o governo tinha que intervir. Para eles, o governo tinha que salvar falências, tinha que impedir liquidações. Mas, como nós vimos anteriormente, que quando o governo ia emprestando dinheiro, financiando mais os bancos só iam adiando a falência de maus investimentos. Quando o governo estabelece esse princípio de intervir em crises, ele basicamente anuncia que vai adiar ainda mais qualquer falência. Mas com isso ele só aumenta uma bolha que uma hora inevitavelmente vai estourar. E foi isso que ele foi fazendo. Quem é um personagem muito importante disso, eu já falei o nome dele, é exatamente o Herbert Hoover. O Hoover, que durante toda a década de 20 teve uma participação muito grande no governo. No início ele era o secretário do comércio, depois de fato assumiu a presidência. E ele, em conjunto com o Strong, que foi um outro secretário da época, ele tinha uma ideia revolucionária de fato para o costume dos governos, que era mais de, apesar de não ser completamente livre mercado, de um incentivo maior ao livre mercado, principalmente nessas horas de crise. Hoover estava determinado a salvar o país da crise e acabou só a expandindo. O que o Hoover fez depois do crash de 1929? Que o crash de 29 foi basicamente uma queda absurda, drástica no preço das ações, que foi quando as pessoas, empresas de outros países começaram a identificar os maus investimentos, a inviabilidade de muitas empresas, de muitos negócios, que apesar de empresas terem maquinário, elas logo iam perder todo o seu potencial produtivo, que o potencial produtivo de nada valia se o negócio era totalmente insustentável. Perceberam que tinha uma bolha na bolsa de valores e que os preços de fato estavam caríssimos. Perceberam que não valia tanto a pena apostar tanto nos Estados Unidos, sendo que, assim como nos outros países, eles inflacionavam absurdamente a sua moeda e iam matando cada vez mais rápido o padrão ouro. Quando teve essa queda, o Hoover já estava pronto para apostar tudo na estabilização, tanto de preço das ações, quanto de salários, quanto de empresas basicamente, de preços, de bens, de produtos, de serviços, para passar uma clara imagem ao mercado. Se tudo está estável, então está tudo bem. Mas o problema é que se tudo está artificialmente estável, então futuramente tudo vai ficar muito pior do que se nada tivesse sido feito por parte do governo. Então, foi isso basicamente que a gente viu na época, foi isso que basicamente ocorreu para que a gente tivesse uma grande crise em 1929. O que foi feito?
Isso a gente vai ter que ver no próximo vídeo, porque senão esse vídeo ficaria absurdamente longo. Mas os atos governamentais de Hoover, que foi quando ele botou todo o seu plano mais progressista, mais estatizante em ação, tudo isso prolongou ainda mais a crise, tudo isso prolongou ainda mais o desemprego. Vamos entender melhor, vamos continuar e acabar de ver o que foi a crise de 1909 no próximo vídeo a respeito desse tema, na parte 2, né? Eu lhes recomendo fortemente que vocês assistam, porque vai dar para entender ainda melhor o que foi a crise de 1929. Bom, se você gostou do vídeo, dê o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos. Saliento aqui mais uma vez que temos nosso curso, como tá dando para ver aqui na tela, né? Bom, e eu vejo vocês então nos próximos vídeos.